companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Companheiros, é sempre uma agradável oportunidade estarmos aqui, responsável por um estudo e tendo a certeza, nós que estamos aqui à frente, de que esse estudo valeu muito para nós. Agradecemos ao nosso Pai, agradecemos a Jesus, em particular ao meu mentor espiritual, por essa grande oportunidade. Esse estudo, na verdade, não seria para mim. É de uma companheira lá do Regeneração, a Maria Ângela, que, por necessidade, não pôde estar hoje aqui. E, muito carinhosamente, veio nos pedir que pudéssemos assumi-lo. E a gente, sempre com aquela insegurança, com aquela medo que dá na gente, né, Rogério? Rogério não está aí não, né? Rogério falou isso, né? Na semana passada. E é verdade, mas nós temos que confiar. Confiar até porque isso aí foi uma tarefa que nos foi dada. Isso aqui não é um presente, não é um prêmio, nem tampouco um privilégio estar aqui à frente. Isso aqui é uma tarefa. É uma tarefa. E, sendo isso uma tarefa, nós temos que dar conta dela, mesmo que não estejamos ainda totalmente preparados para isso. Mas, sabendo que os espíritos nos envolvem, essa prece maravilhosa que foi feita, que eu curti muito, pedindo muito aos espíritos que pudessem me intuir, me ajudar, eu tenho certeza que nós vamos ter uma manhã assim, de muitas reflexões, como eu tive esses diazinhos de recesso em casa, desses feriados, né, foram de grande valia para mim, né? Então, o assunto de hoje são caracteres do homem de bem. Né? Então, o que nós... todas as mensagens que nós lemos, espíritas, elas estão sempre voltadas para isso, para sempre nos incentivando a uma reforma. Não uma reforma superficial, mas uma reforma íntima, uma reforma profunda. Então, não estamos aqui, nós aqui todos, sentados, vocês sentados, que se esforçaram para estar hoje aqui. Alguns passaram por algumas situações difíceis para estarem aqui, mas estão. Então, isso aí é uma busca por essa reforma, porque, por menos que o orador consiga falar muito, nem profundamente, alguma coisa ele deixa. E se o espírita ele for curioso, se ele for interessado, se ele for esforçado, ele vai pegar a fonte que é o Evangelho, que é o Livro dos Espíritos, né? Vai pegar a codificação e vai por ele mesmo, ele vai estudar, vai ler mais um pouquinho, se interessar mais um pouquinho. Não é? Então, nós vamos começar nosso estudo pelo Livro dos Espíritos, a pergunta 918, 919, quando Kardec pergunta aos espíritos, para quem ainda não conhece bem a doutrina, que está vindo pela primeira vez, o Livro dos Espíritos, ele foi o livro que deu, foi o ponto de partida da doutrina. Né? Então, Kardec faz aos espíritos 1019 perguntas do interesse dele e da humanidade, não só dele, mas da humanidade. Ele faz essas perguntas e os espíritos benfeitores que organizam essa doutrina com ele respondem sabiamente tudo o que ele pergunta. Então, ele pergunta aos espíritos o seguinte:
por que indícios, quer dizer, por que sinais, por que indicações se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Bom, nós sabemos que antes desse assunto chegar, antes de Kardec fazer essa pergunta, ele já tinha obtido dos espíritos anteriormente, em momentos anteriores, que os espíritos passam por progressos. Não é? O progresso espiritual. Como é que se dá esse progresso? Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber, sem cultura nenhuma, ignorantes mesmo. Ignorantes porque não tínhamos saberes. Não é? Então, nascemos imperfeitos. E é a terceira ordem na escala dos espíritos. A segunda ordem vem os espíritos bons, que são aqueles que já a predominância do espírito sobre a matéria, e a terceira ordem, que são os espíritos puros. Entre uma ordem e outra, não é? Eu mudei da primeira ordem, da terceira para a segunda, da segunda para a terceira, para a primeira. Não, não é assim. Existem nuances de mudanças de acordo com o nosso esforço, de acordo com aquilo, com as nossas realizações aqui no plano físico. Então, no plano espiritual, na erraticidade, os espíritos ficam de idas e vindas para a erraticidade, para a terra, erraticidade, terra. No plano espiritual, estudando, tendo instruções espirituais, cada um tem o seu instrutor espiritual no plano espiritual, e vem para a Terra, reencarna para trabalhar, para colocar em prática todas aquelas orientações que ele recebeu e que ele, de bom grado, com muito esforço, com muita vontade, ele ficou de praticar aqui na Terra. Né? Como? Junto a familiares que ele conviveu no passado, em situações difíceis, mas ele disse assim, não, eu quero voltar com essas pessoas, porque eu preciso me modificar, eu preciso fazer algo por eles, já que eu fiz tanto mal a eles, agora eu quero fazer o bem, agora eu quero amá-los. Mas, gente, é muito difícil, é preciso que a gente conheça as finalidades das nossas reencarnações. E por isso que Kardec pergunta aos espíritos por que indícios se pode reconhecer em um homem o seu progresso real, já que ele foi de um jeito, prometeu voltar para outro feitio de personalidade, mudando, melhorando a sua parceria com as pessoas, a sua comunicação com as pessoas, seu envolvimento com as pessoas. Por que indícios, né? Então, os espíritos respondem a ele que o espírito prova a sua elevação espiritual quando todos os atos de sua vida corporal, quer dizer, todos os atos da sua vida enquanto espírito encarnado, todos nós aqui somos espíritos encarnados. Então, nós vamos provar a nossa elevação espiritual quando todos os nossos atos representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Isso também é uma coisa muito importante. Muito importante. Nós não estamos aqui apenas para viver um presente, viver uma vida material, de conquistas, comprei isso, comprei aquilo, estou juntando meus haveres, quero uma velhice tranquila. Isso é normal, é natural e é bom. Tá? Ninguém está impedido disso, mas nós não podemos esquecer que nós temos propósitos enquanto espíritos que reencarnamos para melhorarmos. Não é? E daí Kardec começa a observar e começa a colocar aqui no livro, não é? No livro dos Espíritos. O que os Espíritos disseram? Os indícios são
quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E a lei de Deus, a lei de Deus, ela é imutável. Não tem tempo, não tem como é que se diz? Essa questão assim de existirem pessoas que possam querer mudar essa lei, que essa lei é injusta. Não existe, porque Deus é pura perfeição, é a perfeição absoluta. E quando Ele criou as leis, Ele criou para não ter falhas. As leis dos homens são falhas, ficam brechinhas, né? Para alguém dizer assim, não, mas eu não posso ser enquadrada nessa lei, porque olha só, olha o que diz aqui. Ou então, não diz que eu fiz isso, essa lei não está dizendo isso. Então, a lei de Deus não tem falha, porque ela foi criada por um ser superior perfeito, que é o nosso Pai Celestial. Não é? São leis imutáveis. E todos nós precisamos obedecer a essas leis. Nós desobedecemos sempre, mas temos que obedecer. Se não obedecermos, estaremos sempre tendo que retornar ao corpo físico para cumprir aquela etapa que eu não consegui, que eu não tive força, que eu não me esforcei, que eu deixei para diante, eu não tive coragem para enfrentar. Então, mas eu vou ter. Um dia eu vou ter que prestar conta, não sei quando, não sei em que encarnação, mas eu vou ter que prestar conta daquele ato que eu cometi contra uma determinada pessoa. E nós, que somos médios de reunião mediúnica, e as nossas amigas que estão aqui presentes, elas vêm, elas sabem disso, elas têm a prova disso, espíritos que vêm cobrar pessoas, não é? Que eles estiveram com essas pessoas há 100 anos atrás, há um século atrás, e não conseguiram esquecer aquele mal praticado. Então esse espírito, que também teve várias encarnações, né, que também teve, ele caminhou e não mudou em nada. Mas ele vai ter que mudar, porque é lei. É lei. E é lei de Deus que todos os seus filhos cheguem à plenitude. Quando também não sabemos. Mas se nós estamos aqui, na casa espírita, professando essa doutrina, estudando essa doutrina, que é o espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, nós estamos muito mais em condições de lutarmos pelo nosso progresso espiritual, muito mais do que as pessoas que praticam outros rótulos religiosos. Não é? É claro que todas as religiões elas tendem a uma melhoria do ser humano, não é? Mas a maioria das religiões cuida muito da questão dos rituais, dos dogmas, das aparências, não é? Por enquanto, eles estão na faixa de entendimento deles e nós não temos que estar criticando nada, não é? Mas nós sabemos que tudo isso não vai adiantar em nada para nós. O que vai adiantar muito para nós é a nossa reforma interior. Então, nós temos aqui o exemplo, a gente acaba fazendo um roteiro, né? Boto aqui na minha frente um roteirinho, né? De o que eu vou falar e tal, mas as coisas vão acontecendo e a gente acaba mudando tudo, mas os espíritos sabem por quê, não é? Então, essa reforma interior, no livro, um livrinho muito gostoso da gente ler, né? Que eu vou garimpando aí na livraria uns livrinhos bons, e também com aconselhamento de João Luiz, Janils, que tal, Débora também. Débora é ótima para ajudar a gente a comprar livro, não só para vender, porque ela tem interesse, né? Mas também mas ela também, como ela lê muito lá na distribuidora, ela já está assim por dentro de alguma coisa, algum assunto, né? Então, ela me ofereceu esse livrinho aqui, e um livrinho muito bom. Eu nem conhecia esse autor. Então, esse autor aqui, ele desenvolve no livro todo 31 capítulos,
falando sobre o homem de bem, que é o item 3 do Evangelho. O item 3 do Evangelho é grande, do capítulo 17, que é o homem de bem, caracteres do homem de bem. Então, ele desenvolve de uma forma tão doce, sabe? Muito bom. Então, ele faz uma comparação de que o verdadeiro homem de bem, deixa eu aqui me situar aqui, ele fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então, o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Porque o que é mais difícil para a gente é a gente praticar a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza dessa lei. Isso é que é difícil para a gente. Porque nós pensamos assim, eu não sou mal, eu não pratico, não faço mal a ninguém. Não é? Eu não faço mal a ninguém, mas não basta só isso para a gente. Dentro dessa lei de justiça, de amor e caridade, não basta que sejamos mornos. Eu não posso pensar assim, eu sou um homem de bem, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu nunca lesei ninguém. Mas o que eu estou fazendo pelo meu próximo? Que compaixão eu tenho pelo meu próximo? Porque, olha só, a questão da compaixão é uma coisa muito séria. Eu estava lendo um livrinho também, porque eu leio tudo que puder me ajudar, eu leio. Tá? E, principalmente, aqueles pensamentos que têm tudo a ver com a doutrina espírita. Por exemplo, Dalai Lama é o líder religioso do Tibete. Tibete, que fala? Tibete, né? Do Tibete. Então, ele é muito respeitado, muito sábio também. E Divaldo Franco já esteve com ele e gostou muito de tudo que ouviu dele. Então, ele diz que nós não podemos deixar de ter compaixão pelos nossos semelhantes. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, aquele nosso semelhante está cheio de pose, fazendo um monte de coisa errada, passando por cima de todo mundo. Gente, ele é digno de compaixão. Ele é digno de compaixão, porque ele não enxergou ainda como é que ele deve ser na realidade. Simples, humilde, solícito, compreensivo com as pessoas. Não é? Então, voltando à questão da reforma íntima, esse autor aqui, o Clayton Levy, através do espírito Augusto, que o orienta, ele diz assim, você compra uma casa e precisa fazer uma reforma nessa casa. Tá? O que acontece? Você não pode ficar do lado de fora da casa. Você não pode só aumentar o muro, botar um porteiro eletrônico por causa dos ladrões, e etc. E tal. Você tem que entrar na casa. Você não tem que pensar só na segurança da casa. Você tem que entrar na casa e olhar o que ela precisa. Ela precisa de um conserto ali, um vazamento aqui, tirar aquela parede para dar mais uma possibilidade de ventilação, etc. E tal. Então, você entra na casa, você olha os corredores da casa e vê se eles são largos, se eles são escuros, se precisa abrir uma janela ali para clarear mais um pouquinho. Então, tudo isso a gente vê quando compra uma casa e vai fazendo uma reforma nela para que nós possamos habitá-la, pelo menos com algum conforto, com alguma comodidade. Às vezes, nem tanto com luxo, mas com conforto e tranquilidade e comodidade. Assim também se dá com a nossa reforma íntima. Nós não podemos nos olhar superficialmente. Nós não podemos olhar a nossa personalidade superficialmente. Nós temos que olhar para dentro de nós, para o nosso íntimo, e procurar andar pelos corredores da nossa alma, o que a gente não faz. Nós nos observamos com muita... só por cima.
Nós não nos analisamos, analisamos os outros. Isso nós somos experts, né? Observamos os outros, analisamos, e o que é pior, se a gente analisasse só, se a gente só ficasse assim, mas fulano, para nós mesmos, fulano podia mudar, né? Poxa, fulano foi... Já viu como é o jeito dele? Né? Mas a gente se une, se reúne com outros para falar. O que é pior, né, gente? Então, esse autor também... ele fala disso, que nós damos pouca atenção à observação sobre nós mesmos. No livro Impermanência e Imortalidade, vamos traduzir, porque eu digo assim, poxa, esses espíritos botam cada título tão difícil para a gente, né? Assim, não claros, mas é porque eles nos incitam a abrir o dicionário. Todo mundo fala, doutrina espírita é muito difícil. Eu não consegui ficar na... Eu já escutei gente falando para mim. Eu não consigo entrar em grupo de estudo porque é muito difícil. Eu não consigo ler livro espírita, que é muito difícil. Joana de Anjos, eu começo e largo, porque ela é muito difícil. Porque a gente tem que abrir dicionário, gente. E quer ver coisa boa? Eu também abro dicionário. Claro que tem que abrir. Então, o livro, o título, Impermanência e Imortalidade. O que será isso? O que será que esse autor quer dizer? Quem é esse autor? Ele escreveu pelo Divaldo Franco, o Carlos Pastorino, que vocês lembram daquele livrinho, Minutos de Sabedoria, que a gente comprava para dar todo mundo de presente? Não sei, quem é muito jovenzinho e não sabe disso, mas do meu tempo era assim, né? A gente comprava para dar de presente a alguém. A gente estava de aniversário, fulano não estava bem, a gente comprava Minutos de Sabedoria, fulano estava triste, a gente comprava, fulano estava assim, tinha um parente que a gente comprava para dar de presente. Minutos de Sabedoria, de Pastorinho, eu até chamava de Pastorinho, mas é Pastorino. Ele, de volta à espiritualidade, ele vem escrever, ele era católico, muito católico, ele vem escrever por Divaldo Pereira Franco, médium, para falar do espírito. Então, quando ele fala, ele intitulou o livro de Impermanência e Imortalidade. Impermanência, fui ao dicionário, transitoriedade. Então, isso que as nossas encarnações são transitórias. Nessa encarnação eu vou viver tantos anos, na outra eu vou viver mais outros, nessa encarnação eu vou ser mãe, na outra encarnação não vou ser. Então, por aí, transitório. Agora, todos esses estágios que nós passamos nessas encarnações, todas as nossas ações praticadas nas nossas encarnações, vão cair lá na nossa imortalidade. Porque nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos eternos. Nós não acabamos com a nossa morte, com a morte do nosso corpo físico. A roupa, o corpo, vai embora. Agora, o nosso espírito, que é imortal, ele permanece para sempre. Porque Deus não criaria um ser com tamanha inteligência como nós, para acabar numa encarnação, ser enterrado e acabou. E acabou, não se pensa mais naquela pessoa porque acabou. Não é? Deus não teria esse trabalho todo a troco de nada. Não é? Então, todos os nossos atos das nossas encarnações, elas vêm redundar na nossa feliz imortalidade, na nossa vida futura. Então, daí a pergunta de Kardec no início, como é que se dá essa elevação espiritual? Quando o espírito ele promove o seu crescimento através de todas as encarnações. Aí ele vai subindo essas ordens, essas classes, até chegar um dia. Claro que vai demorar muito. Nós, observando a nós mesmos, nós sabemos o quanto vai demorar ainda nós nos tornarmos espíritos perfeitos. Porque nós ainda nos melindramos, nós ainda somos invejosos, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda temos pensamentos muito negativos em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Não é? As nossas emoções são todas conturbadas ainda,
Por quê? Porque nós estamos ainda num estágio de atenção. Então, quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, voltando, antes de eu falar de Santo Agostinho, na questão 919, Kardec pergunta como é que pode se reconhecer, qual é a orientação que pode se dar a alguém que quer se melhorar. A pergunta não é essa, não, mas eu estou resumindo para isso. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque, olhem, o mal, nós somos atraídos pelo mal. E quando a gente fala em mal, a gente não fala assim em coisas assim, em tragédias, não. Mal. Uma coisa pequena pode ser um mal para nós naquele momento. Um simples pensamento negativo, o simples abrir de nossa boca para fazer um comentário sobre alguém, a outro alguém, já é um mal. Já é um mal. Não sei se vocês viram um programa no outro dia, aquele programa de Angélica, sábado, que Glória Pires foi entrevistada. Não, Angélica não, Xuxa. Tem dias que a gente dá umas bobeiras, a gente vê, né? Mas tudo bem. Aí eu fui ver Xuxa, mas, gente, sabe o que eu admirei? Então, Glória Pires foi entrevistada por ela. Então, ela foi elogiada pelos trabalhos dela, desde que ela era pequenininha, aquela coisa toda. Aí ela perguntou assim para a Xuxa, Glória, qual é o seu maior defeito? Aí ela foi assim, rápida. Ela não titubeou. A maledicência. E Xuxa, sério? Como se Xuxa não fosse. Né? Porque nós todos somos, gente. Eu estou dizendo maledicência, a maledicência não é a gente arrasar com uma pessoa e ser fofoqueira, não. É a gente fazer comentários negativos a respeito de uma pessoa. Então, essa é uma tendência que a gente... Aí ela completou e disse assim, olha, mas ela vive aqui debaixo do meu pé. Isso eu gostei. Porque, quando ela disse isso, o que ela nos demonstrou? Que ela está tentando dominar essa má tendência dela. Não é? Então, é isso. É claro que, olha, quantas vezes eu prometo a mim mesma, assim, gente, vou ficar mais calada. Eu agora estou... Ainda digo assim, eu agora estou assim, eu quase não falo. Eu agora estou mais observando que nada. Daqui a pouco vem a gente e faz aquela crítica que não tinha que fazer, porque nada adiantou. Porque é diferente você fazer a crítica para ajudar, chamar no canto e falar, fulano, olha só, eu não sei, eu acho que você não devia fazer dessa forma, eu acho que você não foi sensato nessa sua atitude. Agora, escancara a boca, ou então chama outro, aí começa a fazer grupinho, e o pobre coitado está lá com a orelha ficando vermelha já, né, de tanto se falar mal dele, e é isso aí. Então, Kardec faz essa pergunta. Então, ele coloca para nós toda uma página inteira, falando sobre não é uma dissertação, mas é uma orientação de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, ele dá uma orientação básica para todos nós. Ele diz assim para nós, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha a reforma da casa, olha a nossa reforma interior. E os espíritos, quando Kardec fez essa pergunta, o que fazer? Conhece-te a ti mesmo. O que dizer para as pessoas para se melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Quem de nós conhece a si mesmo? Superficialmente.
Só nós conhecemos. Eu sou assim. Eu escutei uma amiga assim, olha, eu não sou de briga, eu não sou barraqueira, até uma coisa, sou debochada. Então, ela já olhou uma parte dela. Não é? Eu sou muito debochada. Quando me faz alguma coisa, eu sou debochada. Eu não consigo me controlar. E começa a debochar da pessoa, até que a pessoa se irrita. Gente, a gente tem que mudar isso. Porque a gente pode causar um transtorno, um ódio, uma cólera tão grande no outro. Porque, olha só, você está falando com uma pessoa e você começa de deboche com a pessoa. O que você espera dela? Ou que ela vire as costas para você e diga um monte de coisa e vá embora, ou ela parta para cima de você porque não gostou daquela sua atitude. Então, gente, o homem de bem, ele tem que realizar esforços nesse sentido. Se ele tem essa predominância, ele tem que... também vou falar das minhas coisas, porque é muito importante a gente falar assim. Essa questão da gente pensar que nós estamos aqui porque sabemos tudo, que já estamos certinhos com Deus, somos não. Temos muita coisa para consertar ainda, e muita mesmo. Eu fui chamar a atenção porque em conversa, eu não estava ligando para o assunto, que a pessoa estava falando assim, Gente, isso irrita o outro. Irrita. Até que eu me toquei. Eu fazia aquilo, não sei se... Eu não fazia com o intuito de irritar, não. Eu fazia com o intuito de não dar atenção. Ou então, assim, de me descartar daquela conversa ali. Até que eu descobri que eu estava irritando a pessoa. Mas eu só descobri quando a pessoa me disse, fulana, não faz assim, quando eu falar com você, você não faz mais assim, não. Gente, aí que eu fui ver o quanto eu estava chateando uma pessoa que não merecia. Eu estava hoje conversando com um amigo, lá no refeitório, e ele estava, assim, me dizendo que estava muito irritado com uma situação em que ele se encontra, não é? Arídio, eu posso falar? Eu sou assim mesmo, gente, transparente. Posso, Arídio? Me dá licença? Então, tá. O nosso companheiro Arídio sofreu um acidente de bicicleta, o ônibus o atropelou, e ele, graças a Deus, só machucou um dedo, né? Foi o pé, machucou o pé, mas o que está mais em situação difícil é o dedinho. Mas que ele ainda está numa situação tão boa que talvez ele nem precise operar, porque o osso está colando. O médico fez tão direitinho que o osso está colando. É só ele ter paciência, não mexer com o pé, não pisar. Mas ele confessou para mim, lá no refeitório, que ele já está irritado. Eu estou irritado com isso, eu fico irritado. Aí, como nós temos muita assim, intimidade, é um irmãozão para mim, e eu tenho certeza que eu também sou uma irmãzona para ele, porque ele conversa muito comigo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu acabei de ler um livrinho, até desse Dalai Lama mesmo, que ele tem uma página que ele fala que na química existem substâncias que, se juntadas, quem é químico aqui, quem entende quem é engenheiro, quem entende dessas coisas aí, vai pensar, né, vai saber do que eu estou falando. Na química, duas substâncias diferentes que se juntem, elas vão gerar uma nova substância. É isso? Eu acho que é, né? Não estou dizendo nada errado, não. Então, eu estava dizendo para ele assim, olha, se você juntar essa substância sua aí, irritação, com a substância calma, você vai gerar uma coisa boa para você. Junta tudo isso aí, a sua irritação, com calma, e bastante calma, porque você vai encontrar o quê? Paciência para esperar o tempo que o médico pediu para saber se colou ou não. Mas já tem quase um mês. Gente, quase um mês. Tem gente que está na cama sem andar, não sei quanto tempo. O nosso irmão João Toledo está lá operado agora, operou pela segunda vez do tombo que levou, né, pela deficiência física dele. Nós temos que orar por ele. Então, vejam bem, aconteceu pouco, foi só um dedinho, e
há condições de você conseguir ainda. Então, é juntar. Então, isso aí também é uma situação boa para nós. Quantas vezes nós estamos irritados com os outros? Nos irritamos, perdemos a paciência. Então, quando no Evangelho, nós temos um roteiro de quais são os caracteres da perfeição, porque a gente chegar a isso é a gente procurar a nossa perfeição. Nós temos como modelo o nosso Pai Celestial, que tinha a perfeição absoluta. Por isso ele criou todo o universo, nos criou as leis imutáveis que dão sentido a todo o universo, sentido e harmonia em todo o universo. E quando nós erramos, quando nós fazemos alguma coisa contra o nosso semelhante, nós temos que pensar que nós desarmonizamos esse universo. Porque o outro, ele vai sofrer a causa daquela minha imprudência contra ele. Aí aquilo pode gerar a imprudência, uma irritação daquele a quem eu cometi alguma coisa com outra pessoa, e outra, e outra, e outra. E daqui a pouco, olha só, o universo aqui. Qualquer coisa que aconteça aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, na nossa residência, gente, altera toda a harmonia do universo. Não é dizer que o universo vira de cabeça para baixo por nossa causa, não é? Mas altera, porque são as leis cósmicas. Então, Jesus disse, quais são os caracteres da perfeição? Amar os nossos inimigos. Não é fácil. Olha só, caracteres da perfeição. Amar os nossos inimigos. É fácil, gente? Não é. É fácil amar os amigos. O amigo não tem defeito, por isso que eu me fiz amigo dele. Agora, amar os nossos inimigos. Outro caractere da perfeição, fazer o bem a quem nos odeia. Como é que eu posso fazer o bem a quem me odeia? Ele me odeia, eu vou fazer o bem a ele? Mas se você consegue fazer, você já está dando um passo para a perfeição, que é o objetivo, que é o propósito da nossa encarnação. Tá? Orar pelos que vos perseguem e caluniam. Aqueles infeliz está falando mal de mim, me caluniou, me deixou numa situação difícil. Eu estou agora com a minha vida arrasada por causa dele. Adianta eu ter ódio dele? Não, eu vou piorar a situação. Eu tenho que orar por ele, mas orar com amor. Gente, tudo isso vocês devem estar... Eu também, quando eu fiz isso aqui, gente, que eu descrevi isso aqui, meu Deus, como eu tenho que me modificar ainda, meu Deus. E a gente vai, assim, procurando, a cada dia, fazer um pouquinho. No livrinho de Newton Boechat, Ide e Pregai, um livrinho muito pequenininho, muito que eu garimpei também aí com Débora, né? Não sei se eu trouxe. Ide e Pregai, um livrinho gostosinho, também tem umas historinhas maravilhosas. Então, o Newton Boechat, que foi um grande espírita, João Luiz fala muito nele, que o conheceu e eles eram grandes amigos. Ele bota umas coisinhas verdades aqui muito grandes. Aí vamos chegar à questão dos bons espíritas, para a gente finalizar o nosso estudo aqui. Não é? Os bons espíritas. Como é que se reconhece o bom espírita? Pelos esforços que ele empreende para domar as suas más tendências. Então, não é nem uma promessa que o espírita tem que dar de hoje para amanhã, até o final do ano, eu não vou ter mais tendência negativa, porque é impossível. Nós viemos há milênios e milênios praticando as mesmas ações de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência. E aí, quando a gente vê uma pessoa assim hoje, eu digo, meu Deus, coitado, já foi tanto, né?
E nós também, olhamos para nós, como nós somos, nós analisamos o que nós fizemos. Tá? O que nós sofremos, nós temos que analisar. Estou sofrendo na mesma medida que fiz sofrer, porque Deus não é injusto. Não é? Então, o Newton Boechat, para terminar aqui, que eu prometi a mim mesma não passar da hora, porque é feio isso, né? Ficar toda a vida falando e as pessoas querendo que acabe. Então, ele diz assim, é tarefa imprescindível e gigantesca a reformulação, porque quase sempre, você está se dirigindo aos espíritas, hein? Porque quase sempre, mesmo os que se filiam à escola reencarnacionista, quer dizer, nós não acreditamos nas reencarnações? Acreditamos. Vão se deixando ficar à margem do caminho, repetindo através de automatismos de milênios as mesmas experiências em que desacertaram, variando somente a época e os locais. Foi no século passado, foi no século, não sei que século foi, foi na Europa, foi na França, foi na África, foi aqui no Brasil mesmo. Andamos por aí, tá? A miúde, defrontamo-nos com aqueles que dizem, há tempo pela frente, vou me deixando ficar assim, e se não me modificar nesta vida, na seguinte o farei. Puro engano, artifício mental. Tá, gente? Nós não podemos ficar nessa situação. Eu não consigo me melhorar agora, não adianta, eu estou numa família difícil, eu não consigo aturar, eu não consigo suportar, eu não vou me modificar, porque eu sou assim, eu não me modifico. Não é? Então, eu vou deixar para a próxima. Quem sabe? Uma amiga minha, para finalizar, virou para mim e falou assim, Rosinha, eu encontrei um livro espírita maravilhoso. Gente, como é bom saber que a gente escolhe a vida que a gente vai ter. Aí eu falei assim, bom, que bom. Eu falei assim, ela pegou um livro para... Bom, essa foi a forma como ela interpretou o livro, né? A questão das escolhas, né? A gente é que escolhe. Aí eu falei assim, que bom, Alice, você está lendo o livro. Que bom, agora estou lendo os livros. Aí sentou, eu toda animada, sentei perto dela no sofá e disse assim para ela, bom, aí o que foi? Rosinha, olha, vou te falar uma coisa. Já que eu posso escolher, eu não quero voltar mais, não. Olha só, não, chega, agora eu quero viver com os anjinhos. Gente, eu não me contive, eu disse assim para ela, e você está podendo? Porque é brigona, espalhafatosa, tem um gênio danado, não atura nada de ninguém, e eu quero viver com os anjinhos. Gente, eu tive que rir e ainda dizer para ela assim, você está podendo, minha amiga? Bom, gente, é isso aí. A mensagem é essa, a mensagem de reformulação, de percorrer os corredores da nossa alma, procurar o que em nós precisamos corrigir para que as nossas próximas encarnações sejam menos dolorosas, sejam menos conflitivas, e para que possamos cumprir os propósitos do nosso Pai Celestial. Muita paz para todos. E muito obrigada pela atenção de vocês.